Então nós estamos estudando sobre o maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade, Fernanda? O pecado é o maior problema da humanidade. Então não são as drogas, não são as crianças abandonadas, não é a fome, a miséria, a injustiça social, mas é o pecado. Todas essas outras coisas são consequências do maior problema da humanidade. Então o Evangelho vem mudar o homem por dentro, porque mudando o Evangelho, o homem por dentro, ele pode transformar toda a sociedade. Então logo no começo da Bíblia você sabe, em Gênesis capítulo 3, que Deus nos revelou como aconteceu o primeiro pecado de Adão e Eva. E o resto da Bíblia, depois disso, só trata das tristezas, das consequências e da solução para o pecado, que é o maior problema da humanidade. Então, se uma pessoa lê a Bíblia, mas não se depara com a sua natureza pecaminosa, precisa ler a Bíblia direito. Precisa ler a Bíblia corretamente, porque a Bíblia tem um tema central nela, que é o pecado. E Deus lidando com o pecado do homem, desde Gênesis a Apocalipse. Bem, então o que é pecado? O que é o pecado? A palavra pecar significa errar o alvo. O alvo é a perfeita vontade de Deus. Quando erramos esse alvo, nós cometemos pecado. Nós podemos pecar de 3 maneiras: ativamente, passivamente e nos pensamentos, né? Pecado ativo é fazer o mal quebrando a lei de Deus, mentindo, matando, roubando, adulterando, etc. É um ato de perversidade ou iniquidade de nós, do homem, que age contra o mandamento de Deus, totalmente ciente do que Deus não quer que nós façamos. E o pecado passivo, que é deixar de fazer o bem, deixar de cumprir o nosso dever de bondade para com o nosso próximo, quando surge a oportunidade. Então, ser bom não é nada demais, é a nossa obrigação, é o que Deus quer que nós façamos. Então, quando nós deixamos de ser bons, quando nós deixamos de ser bondosos com as pessoas, quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres familiares, sociais, nós simplesmente cometemos o pecado por omissão, por negligência. O pecado que cruza os braços diante da necessidade alheia é o pecado passivo, deixar de fazer o bem, estando em nós o poder, a condição e a oportunidade para fazer. E o pecado que Jesus falou, né? Ouviste o que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então a pessoa, para pecar, né, Dona? Basta, né, olhar com intenção impura, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite. Então os nossos pensamentos podem ser pecaminosos, né? Mesmo antes de nós praticarmos o ato pecaminoso. Correto? Então Deus condena um pecado no coração, no pensamento, na intenção, porque Ele sabe que se tivéssemos oportunidade de fazer o que alimentamos em nossa mente, nós faríamos. Então só não fizemos por falta de oportunidade, mas Ele sabe que faríamos, então para Ele é como se nós já tivéssemos feito, né? Então Deus condena o pecado na sua raiz, porque Ele sabe que os frutos serão ruins, né? Não vão prestar. Deus condena o pecado na sua essência. Então nós vimos na parábola do bom samaritano que o pecado, né,
ele é essencialmente espiritual, né? Mas no plano físico ele se manifesta, ora passivamente, deixando de fazer o bem, e ora ativamente fazendo o mal, né? Cometendo iniquidade. Bem, então no plano espiritual, pecado é tudo a mesma coisa. Nos separa de Deus e gera morte espiritual. No plano físico, né, ele tem consequências diferentes. Mas no plano espiritual ele não tem tamanho, né? Bem, então vamos ver aqui hoje quais são alguns pecados especificamente condenados pelo Novo Testamento, né? Nós vamos ler as passagens e nós vamos né, seguir aí as definições das palavras na linguagem grega, a linguagem que o Novo Testamento foi escrito. Aí você pode perguntar assim: bem, João, por que nós temos que ler essa lista de pecados no Novo Testamento? Por que nós temos que saber quais são os pecados especificamente condenados por Deus na palavra? Bem, isso é importante, primeiro para a gente identificar, né, os pecados que nós cometemos. Segundo, para a gente ver que às vezes as religiões falam de certas coisas como pecado, mas não estão essas coisas às vezes naquelas listas específicas de pecados condenados, né? Então, por exemplo, alguém pode pensar assim: não dar o dízimo, ou não guardar o sábado, ou comer, ou deixar de comer a carne de porco, dançar o cabelo, ou ter televisão em casa, alguma coisa assim, que as denominações acabam dizendo que certas coisas são pecados, quando na verdade especificamente aquilo não foi condenado por Deus na palavra. Então vai depender às vezes da maneira como você lidar com as coisas, né? Mas quando algo é especificamente condenado pela Bíblia, então nós não temos como tecer outro conceito a respeito daquilo, ok? Vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Nós vamos ler sobre as obras da carne, né? As obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Quem pode ler para nós? Em alto e bom som. Pode ler. Isso aí na gravação. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza das ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçarias, a inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras parecidas com essas. Respeito é o que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Muito bem. Então Gálatas 5, 19 a 21 fala que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se a pessoa morre na prática de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria, mesmo que foi um cristão um dia, mas morre nessas práticas, não herdará o reino dos céus. Está vendo? Então, agora é interessante que se você olha essa lista de Gálatas 5, 19 e 21, você vai ver que nós temos aí os pecados em pares ou em trios. Por quê? Porque um pecado acaba se relacionando com outro, ou levando a outros, né? Enfim, então nós temos aí, por exemplo, né, os primeiros 3 pecados: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é o comércio do prazer sexual. Tanto a pessoa que vende esse prazer sexual, quanto a pessoa que o obtém por dinheiro, cometem o pecado de prostituição. É um pecado muito marcante na sociedade humana, inclusive ele vem primeiro, né? Ele vem primeiro, vem encabeçando a lista. Por quê? Porque é um pecado muito comum, digamos assim. Um pecado que está aí, muito latente na sociedade, né? Oculto de muitos, mas presente na vida de muita gente. Aí nós temos a palavra impureza. Impureza significa imoralidade em geral, mas separado de prostituição significa o sexo fora do casamento, entre pessoas que não são casadas legalmente, que nunca fizeram um acordo, um contrato, uma aliança para a vida toda. Então, as pessoas que praticam as relações sexuais, as relações íntimas, no namoro, por exemplo, estão em pecado. Estão em pecado de impureza. É errado, né? Não é da vontade de Deus. As relações íntimas do casal só são abençoadas por Deus dentro da aliança de casamento, né? Quando um homem e uma mulher, né, querem fazer um compromisso de devoção e fidelidade um ao outro por toda a vida, e esse compromisso é reconhecido pelas famílias de ambos e reconhecido formalmente pela sociedade, pelas leis civis que regem a nação. E aí então você tem o casamento. Depois da formalização do ato, você tem tanto os privilégios quanto os deveres de uma vida conjugal. E só assim as relações íntimas são abençoadas por Deus e não são pecaminosas. Mas sexo fora do casamento ou imoralidade em geral são pecado. Qual pecado? Impureza, né? Impureza. Em algumas versões já está imoralidades, né? E aí nós temos, né, o trio se completa com a palavra lascívia, né? A palavra lascívia. Lascívia quer dizer o ato de ser sensual, né? É a sensualidade, ações indecentes, né? Ou seja, é qualquer atitude que uma pessoa tem que desperta no outro ou nos outros um desejo sexual, né, que não pode ser satisfeito, né? Então, quando alguém
fala de um jeito diferente, conta uma história com duplo sentido, ou se veste de uma maneira, né, indecente e provoca no outro o desejo, a cobiça sexual, mas não pode satisfazer aquilo, porque não estão dentro de uma aliança de casamento, então essa atitude é pecado. Então a lascívia tem a ver com ações indecentes, sensualidade, como a pornografia, carnaval, piadas imorais, uma roupa muito, digamos, sensual. Então isso é pecado, ok? Então nós temos que viver o contrário de tudo isso, que é uma vida pura e casta. Amém? Porque essa é a vida dentro da vontade de Deus. Aí nós temos uma dupla na sequência, que é a idolatria e a feitiçaria, né? Então você pode achar interessante isso, né? O pecado de idolatria a latria quer dizer adoração ou serviço. Ídolo quer dizer uma imagem, uma escultura, um ícone. Então, idolatria é o culto prestado a ídolos, a deuses falsos, ou a pessoas que são um objeto de exagerado respeito ou reverência. Então, idolatria é culto prestado a ídolos, ou amor excessivo por alguém ou alguma coisa que se torna, né, muito importante, além do que devia ser para uma pessoa. Por exemplo, a pessoa pode ser idólatra do dinheiro, a pessoa pode ser idólatra de um time de futebol, a pessoa pode ser idólatra de um cantor, a pessoa pode ser idólatra de um familiar, né? Enfim, então quer dizer, idolatria não é só imagens, não é só status, não é só caricaturas, né, de santos, de homens ou de anjos, né? Mas também pode ser o amor excessivo por alguém ou alguma coisa. Então, idolatria é serviço prestado em honra a qualquer coisa que toma o lugar de Deus na vida de alguém, e um Deus falsificado. E o que isso tem a ver com feitiçaria? Idolatria leva à feitiçaria, né? Imagina, você confia num objeto, você confia numa figura, você confia num personagem criado, e para se relacionar com esse personagem, você começa a acreditar que aquele personagem, ou aquela estátua, ou aquele ícone tem um poder mágico, tem influência, né? E para barrar ou liberar essa influência, você tem que fazer rituais. Então a idolatria leva a feitiçaria, né? Então a feitiçaria é a bruxaria, magia, encantamento, essa ideia. O uso de objetos destinados para predizer o futuro, como jogos de búzios, horóscopo, cristais, leitura das mãos ou das cartas. Uso de amuletos como ferradura, pé de coelho, um objeto para dar sorte, para proteger a pessoa, né? Ou às vezes a pessoa pode até pensar no sinal da cruz, né? Quando passa na porta de um cemitério, isso é feitiçaria, é uma mandinga, né? A pessoa pode pensar, né, em andar no sal, ou pegar uma flor e colocar na Bíblia, né, para secar os males. Tudo isso acaba o quê? Atribuindo poder, né, a coisas
que em si são materiais e só tem poder na mente de quem acredita. Não tem poder para abençoar nem para amaldiçoar e nem para determinar a boa sorte ou o futuro de ninguém. Mas a pessoa acaba acreditando. Então, feitiçaria, bruxaria, magia, encantamento, né, são, na verdade, superstições. É uma atribuição mental de poder a coisas que não têm em si mesmo poder nenhum, a não ser o poder de influenciar quem muito acredita naquelas coisas, né? Então, lembra, a idolatria e a feitiçaria, elas caminham sempre de mãos dadas. Não vai existir uma coisa sem a outra. Se existir idolatria na igreja evangélica, por exemplo, por pastores, né, por figuras excêntricas, ou por rituais, ou por alguma coisa, aquilo vai levar a pessoa a atos de feitiçaria disfarçada. Porque ela vai começar a ter a ideia de que alguma coisa mágica vai acontecer, né? De que as coisas estão encantadas por uma oração de alguém, né? Por um ritual de alguém, por um óleo que se jogou numa foto ou numa peça íntima de roupa. Isso acontece nas denominações, né? E aí alguma coisa mágica vai acontecer. Mas isso nada mais é que um sincretismo religioso, né, idólatra e tendente à feitiçaria. Tá vendo? Então, nós temos que atribuir todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria unicamente a Deus e a Jesus Cristo. Amém? E nos relacionar com Ele pela fé, não por mandiga. Fé quer dizer obediência à sua palavra. E o nosso destino está nas mãos de Deus. Não na mão da ferradura, do pezinho de coelho, nem nosso destino está escrito nas cartas, nem nos horóscopos, nem nos búzios. Nada pode predizer o futuro. Que coisa terrível, né? A gente soubesse o futuro, não é? Porque tanta coisa ruim está por vir, concorda? Seria terrível você ficar brincando com o futuro. Você não viveria o presente se você soubesse exatamente o futuro. Então não é da vontade de Deus que as pessoas, né, consultem, né, os mortos, ou consultem os vivos, né, ou se apeguem a objetos ou rituais para descobrir qualquer coisa. Se você soubesse o futuro, a Bíblia não te ensinaria a viver pela fé. Amém? Muito bem. Então nós temos aí a outra lista de pecados aqui que se relacionam. Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, facção, inveja. Tá vendo? Você pode notar bem inimizade e hostilidade em geral. É a pessoa que só gosta de si mesmo. Os amigos é só para usar, né? A pessoa não gosta de amizades, né? Porfia quer dizer discussões, brigas, gritaria, xingamentos. É pecado, né? Ciúmes, né? É a inveja, é a rivalidade, é a concorrência. Todo mundo acha que não tem ciúme, que não tem inveja, né? Porque a inveja e o ciúme é um pecado tão cabeludo que ninguém admite que tem. Inveja, cobiça, ciúme, rivalidade, concorrência, né? Então, ciúme é a pessoa acaba, né, se tornando concorrente de quem não está concorrendo com ela, né? Enfim,
Então, ciúme, inveja, rivalidade. Vamos falar mais sobre isso aqui na frente. A Bíblia também fala do pecado da ira, né? A ira, a raiva, a indignação, né? A raiva descontrolada. Então lembra que a ira ela é uma emoção. Ela é uma emoção, né? Então ela precisa ser contida, controlada. Mas quando a ira não é controlada, quando a ira nos controla, então nós vamos produzir o pecado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode ficar irado, mas a ira não pode controlar você mais tempo que o necessário de uma reação à indignação, né? Então a ira é uma emoção. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nós deixamos a raiva nos controlar, a indignação ficar exagerada, né? Então nós vamos agir por essa emoção negativa, então nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Porque nós não vamos estar no controle, mas sob controle da ira, né? Então ira é pecado, raiva, indignação exagerada, né? A fúria, os acessos de fúria, o nervosismo. Então Deus quer que nós tenhamos, né, um espírito tranquilo, né? E nós possamos controlar nossos sentimentos de ira. Nossa ira tem que ser uma ira santa, uma ira justa, né? Mas que não pratica injustiça. É possível uma ira justa? Claro! Claro que é possível. Quando meu filho faz uma coisa errada, eu fico bravo.